6 horas e 10 minutos. Hoje, o nosso destaque principal aqui, estaremos com Carlos Martinelli, ex-prefeito de Tiruçu, empresário, vai falar com a gente. Vamos bater um papo aqui a respeito da ciência chamada política, aquilo que está muito presente na vida de todos nós, todos os dias, todo momento, em tudo que fazemos, em tudo, aonde vamos, se estamos em casa, se estamos na rua, tudo tem política no meio, né? A gente vai falar sobre esse assunto já já, aqui no seu primeiro jornal. É importante o contexto onde estamos inseridos e o que nos cerca. Sua opinião, sua participação, sua denúncia. Primeiro Jornal com Ed Santos. 6 horas e 11 minutos, o nosso programa tem apoio cultural de Pomada Indiana. Se você sente dores nas pernas, na coluna, nos braços, compre já a Pomada Indiana. Ajuda a combater as dores decorrentes da prática de exercícios físicos, dores musculares, pancadas, distensões, dores lombares, tendinite e torções. Use pomada indiana e sinta-se bem. Pomada indiana com extratos vegetais, arnica, andiroba, confra e sebo de carneiro, copaíba, com absorção rápida. Pomada indiana à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Figo Forte, para você que tem azia, má digestão, refluxo, boca amarga, gastrite, prisão de ventre, colesterol alto, má circulação. Use Figo Forte. Com figo, carqueja, camomila, chá da Índia, hortelã, hibisco, quássia, citrato de colina, ervas escolhidas especialmente para levar você e sua família saúde e bem-estar à disposição de maneira simples e natural. Figo Forte, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. 6h12, aqui com a gente, Carlos Martinelli. Bom dia, prazer receber você mais uma vez aqui no programa. Bom dia, Ed, bom dia aos ouvintes da Tiruçu FM, é sempre um prazer estar com você. Esse programa seu que cada dia mais ganha espaço e credibilidade aqui na região. E falar na 104.9, a rádio que nasceu aqui em Tiruçu, que foi com apoio de toda a sociedade que a gente conseguiu montar essa rádio. Então é sempre um prazer de estar podendo falar aqui nos microfones da 104.9. Muito bem, 6 horas e 12 minutos. Já tem gente aqui interagindo com a gente. Vamos aqui atender as participações já dos primeiros ouvintes que interagem pelo WhatsApp. Bom dia, Ed Santos, estou sempre ligado na sua programação. Bahia, ô Bahia, um abraço, bom dia para você. O Bahia, ele também sempre enviando aqui informações do mundo esportivo. Deixa eu ver, bom dia, manda parabéns aí para minha filha Laís, completando 9 aninhos. Que Deus abençoe a ela. É Antônio do Bar Zuca e no Feto. Ô Antônio, parabéns aí para sua filha. Parabéns pra você. A Laís completando 9 aninhos, hein? Que bom. Parabéns, felicidades. Mais gente interagindo com a gente. Deixa eu ver, não deixou o nome, final do telefone aqui, 2035. Um abraço, Ed, um abraço aí pra Carlinhos. Admiro muito esse pessoal aí, colocou aqui. Essa pessoa deve ser, ela colocou aqui. E botou um coraçãozinho. Sabe quem é? A Deni. Sei demais, Deni é gente boa demais. Minha amiga do coração. Muito bem. Carlinhos foi mais conhecido aqui em Tiruçu e na região. As eleições estão chegando e a gente observa aí uma série de conversas a respeito, os debates começaram, no debate o Lula não está presente, é uma realidade. As pessoas não têm se empolgado também com os debates, né? Segundo as informações, o índice de audiência das emissoras que promoveram o debate foram pequenas, comparado com de outras épocas. Parece que as pessoas vivem uma desilusão com a política, né? Na verdade, essa desilusão é uma coisa constante, né? Desde que eu me entendo por gente que existe essa desilusão, que eu acredito que é proposital, entendeu? Eu acredito que a imprensa que comanda o país tem interesse nisso, né? Eu acho que os grandes empresários, as pessoas que comandam, que mandam, na verdade, no mundo, tem interesse que a população fique cada vez mais desinteressada da política, né? Que é uma maneira muito fácil de eles continuarem dominando e fazendo o que querem com a população mais humilde, mais pobre, que não consegue participar da política. Então, na verdade, esse desinteresse interessa a quem é contra a política, quem é contra o povo, porque o povo mais humilde, o povo que a maioria, que é 99% da população brasileira, depende da política para poder ter alguma coisa de melhoria de suas vidas, para melhorar a saúde, a educação pública, o esporte, a cultura. Depende da política, não tem um outro caminho a não ser a política. Então, às vezes a gente vê as pessoas que menos têm defender um sistema mais brutal, uma ditadura. Enfim, isso só faz prejudicar, porque você já não tem voz. Porque
porque você não está organizado, não participa da política. E numa ditadura você tem menos voz, você não pode nem falar na esquina do seu bairro. Então, na verdade, a única solução para as pessoas mais pobres é participar cada vez mais da política. A política é uma coisa maravilhosa. A política conversa, porque a política é uma negociação, é uma conversa entre as pessoas. É o exercício da cidadania. É isso que é a política, entendeu? A política não é a sujeira, quem faz é a gente, não é o político. Isso tem que ficar claro, cada vez mais claro na cabeça das pessoas. Quem faz a sujeira na política não é o político. Somos nós, os eleitores, a população brasileira. Primeiro que o político, quem é político, quem é vereador, quem é prefeito, quem é deputado, quem é governador, quem é presidente, não veio de Marte nem de Saturno. Veio da gente, do meio da gente, estudou com a gente, cresceu com a gente, brincou com a gente. São pessoas igual a gente, com a mesma índole que a gente, com a mesma moral que a gente. Então são pessoas igual a gente. A gente vota há 20 anos, em 4 eleições, em 10 eleições, há 20 eleições que a gente vota, e só vota, e depois que vota, diz todo vereador, todo prefeito, todo governador, todo deputado é ladrão, é vagabundo. Então como é que faz? Ou todo mundo que mora no Brasil é vagabundo e ladrão, ou tem uma coisa errada, porque a gente só vota em ladrão há 100 anos, tem qualquer coisa errada. Então são pessoas, então a gente precisa começar a analisar que o culpado de tudo essa bagunça que está aí é a gente. Afinal, o político ganha a eleição por quê? Porque a gente vota, e quem a gente vota porque ele é ladrão, mentiroso, descarado. Porque se só ganha o ladrão, mentiroso e descarado é porque a gente só vota nesse tipo de gente. Se a pessoa não for ladrão, tiver dinheiro para gastar na campanha, se a pessoa não mentir, não prometeu que não pode cumprir, a gente não vota. Então o político faz exatamente o que o eleitor dele quer. Se eles estão fazendo essa malandragem, é porque a gente quer. Porque o político precisa da gente. Se a gente não votar de 4 em 4 anos, ele não consegue a reeleição. Então ele precisa fazer exatamente o que o povo quer. Se ele não fizer o que o povo quer, ele não se reelege. E o que o povo quer é isso que está aí. Porque senão não estava se reelegendo as mesmas pessoas. Daqui a um mês, está todo mundo inscrito na política, mas vai eleger os mesmos deputados de sempre. Não vão mudar nada, quem vai ser os mais votados são os mesmos que foram os mais votados há 4 anos atrás, com toda desilusão, eu não gosto de não vou votar mais, mas os que vão ser os mais votados aqui na Bahia, pode anotar aí, você falar depois da eleição, vão ser os mesmos que foram mais votados há 4 anos atrás. Porque a população vai votar nessas pessoas, que essas pessoas é que vão ter o dinheiro para poder chegar aqui no cabo eleitoral, na pessoa que faz a política, que participa da política, dá o dinheiro para poder fazer a campanha. Então a pessoa precisa acabar com esse negócio que a política é limpa. Agora a pessoa pensar, é igual a pessoa que participa de uma igreja. A igreja aí fala mal da igreja. Quem é a igreja? São as pessoas que são as pessoas lá, que participam da política. Se as pessoas estão lá, que vão para a igreja, só vão assistir o culto ou a missa, e não participa de nada, e sai depois da porta para reclamar, quem é o culpado é ele que não está participando para melhorar a igreja dele. Se ele fosse participar, ver como é que estavam as contas da igreja, o que podia fazer um evento para trazer mais fiéis para a igreja dele seria a igreja do jeito que ele pensa. Se ele só faz lá e ir para a igreja, ou escutar o que o padre está falando, e vai para casa criticar quem estava na igreja, é isso que a gente está fazendo na política. É isso que nós estamos fazendo. A gente participa, mas e depois sai criticando. A gente não estuda, não vê quem vai votar, não quer saber o que é a política. Quando falta 15 dias para a eleição, qualquer cabo eleitoral que recebeu o dinheiro do prefeito vai lá pedir um voto, ele vota porque essa pessoa deu um exame a ele, burlou o SUS, né? Burlou o SUS, porque para dar um exame no hospital público, ele precisa burlar o SUS. Ele está fazendo uma falcatrua. Ou deu uma dentadura, né? Ou então deu um exame médico, ou levou ele para a Jequié, enfim, algum favor que ele fez. E voto não se troca por favor. A cultura brasileira, né? Porque era assim que era desde os escravos, quem desse um sapato, uma camisa, é que a pessoa fosse votar. O voto, sempre, a política é ideologia. Todo mundo tem que ter um lado. E as pessoas hoje dizem que isso não existe mais, que isso acabou. Não tem jeito. Será que de fato acabou? Isso que os poderosos que manipulam a gente de qualquer maneira, via imprensa, via educação, via todos os meios possíveis, quer que a gente acredite nisso. Não existe. A política, só existe 2 lados na política. Não existe. E aí aparecem alguns políticos que dão testemunho fiel disso. Exemplo, alguns que tinham uma ideologia, aí de repente estava num partido, por exemplo, está num partido de esquerda, amanhã pula para um partido de direita. Pois é, exatamente. Ou vice-versa. Exatamente. Porque a população não critica esse tipo de político, vota neles novamente. Entendeu? As pessoas votam no nome. Exatamente. Agora mesmo se discute, Carlinhos, muito o nome dos políticos. Bolsonaro, Lula, Alckmin, ou seja, se discute nomes. Exatamente. Seria esse o problema? Isso é proposital, exatamente, isso é proposital. O sistema eleitoral brasileiro já é feito para isso, para a população não participar, para a população não saber por que está votando, votar por simpatia. Quer dizer, você vai assistir agora o horário eleitoral gratuito, o deputado que você simpatizar mais, o presidente que você simpatizar daquele horário eleitoral que você vai votar.
E não tem nada a ver de simpatia, de beleza, de empatia, de ser carrancudo, de ser fechado, de ser... Isso não interessa para você votar. O que interessa é o que está na ideologia da pessoa, né? Daquele grupo que participa, que apoia aquela pessoa. Aquela pessoa representa um grupo. O presidente ali, enquanto ele foi a presidente, um grupo por trás que levantou o nome dele, que vai apoiar ele, que ele sai candidato. Ele não pode ser candidato porque eu posso ser eu aqui, o Ed Santos, eu vou ser candidato a presidente, você consegue ser candidato a presidente? Não é porque a gente não é porque você não construiu um grupo cá atrás de apoio a você para levar você até a presidência. Então, cada candidato desse aí, não é ele que é o candidato, é esse grupo que apoia ele, é que é o candidato, é que manda. Ele é apenas uma pessoa, igual um prefeito da cidade, né? O prefeito consegue ser prefeito porque tem um grupo que o apoia, que vai governar junto com ele. Aquele grupo é que vai governar junto com ele. E quando ele ganha, ele precisa colocar aquelas pessoas para governar na prefeitura. Assim no Estado, assim no governo federal. Então, a ideologia é acima de tudo. Só existe dois lados. Ou você é direita ou você é esquerda. Não tem negócio de 50, 60. Tem 50, 60 partidos. Tudo bem, mas cada partido daquele representa uma ou outra ideologia. Ou ele é direita, ou ele acha que o Estado tem que ser mínimo, o Estado não tem que participar, você tem que acabar com a educação pública, tem que acabar com a saúde pública, o Estado tem que ser apenas um organizador da sociedade com policiamento, com segurança, infraestrutura e as pessoas que se virem. E até isso privatizado, né? Porque tem exatamente. O Estado tem que só organizar isso aí, mas não participar da vida das pessoas. A pessoa que é pobre porque é incompetente, porque não pôde soube ganhar dinheiro, é preguiçoso, e cada um faz o que pode. A gente ouve muitos discursos hoje. O discurso é esse. E às vezes a pessoa humilde, pobre, que está sofrendo disso, acaba caindo nessa conta, porque é o conto da carochinha, que o Estado mínimo, que o Estado gasta demais, que gasta demais com o Estado, que tem que diminuir os ministérios, que não sei o que mais lá, que o problema do Brasil é a corrupção. Que problema é corrupção nenhuma, rapaz? O Brasil toda a vida foi mais corrupto do que foi nos últimos 20 anos. Toda vez que existe o Brasil, a corrupção é 100 vezes maior do que nos últimos 10, 20 anos. E não, entendeu? Não é isso que atrasa. A Itália, os Estados Unidos, a corrupção. Você está vendo aí, o Donald Trump contra a corrupção na campanha, contra a denúncia. A corrupção é do ser humano. O ser humano precisa se consertar, melhorar. Quando a sociedade é mais honesta, mais organizada, menos a corrupção. Mas a corrupção existe em todos os setores. Aí você vai falar, a Petrobras quebrou por causa da corrupção. Que corrupção, rapaz? Quebrou por causa da corrupção. A corrupção da Petrobras é em torno de 0,5% a 1% dos contratos firmados. Isso não é nada para a Petrobras. Ademais, quando o pessoal mais disse que houve a corrupção da Petrobras, foi quando ela mais cresceu, né? Exatamente. Interessante isso. Pois foi quando o Brasil mais cresceu. Foi quando apareceu aí as denúncias e tal. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas precisam começar. Uma coisa interessante é que as pessoas não vejam como é envolvida pelos interesses majoritários das pessoas milionárias que comandam, que às vezes nem é no Brasil, é no mundo, entendeu? A verdade hoje é que quem manda no mundo são 6, 7 empresas. Manda no mundo, manda nos Estados Unidos, manda no Donald Trump, manda em qualquer presidente. Não é mais por isso a descrença da política. As pessoas não participam e deixam essas pessoas mandarem. Então é um exemplo claro do que é a manipulação da opinião pública. Você acompanhou isso aqui, você falou demais isso aqui na rádio. A questão da revisão da congelamento da Previdência. Da Previdência. Há um ano atrás, as televisões, os jornais diziam que se não fizesse a reforma da Previdência aquele ano, naquele momento, o Brasil ia quebrar, ia ficar sem pagar os aposentados, que o país não ia sobreviver, não ia conseguir pagar as contas, era questão de urgência, urgentíssima, fazer a reforma da Previdência. Se passou mais de um ano, não foi feita a reforma da Previdência, e ninguém toca no assunto, mas não é mais problema para o Brasil. A imprensa não fala mais. Não vai quebrar mais. Não vai quebrar mais a Previdência, acabou. Isso eu ouço há mais de 20 anos, que tem que reformar a Previdência, não vai quebrar o Brasil, que vai quebrar o Brasil, e assim vai a mesma coisa da corrupção. Bota agora no centro que é a corrupção, como se a corrupção que fosse o problema do Brasil, para você votar em quem não é corrupto. Quem não é corrupto, como é que você vai saber na política? Você tem que votar. A corrupção é uma coisa que a sociedade permite. Não vai acabar a sociedade, não vai acabar a corrupção num voto que a gente vai dar agora em 7 de outubro. Não vai nem melhorar, nem piorar a corrupção com o melhor voto que você der em 7 de outubro. Porque a corrupção é uma coisa da sociedade, é nossa, não é da político. Existe a corrupção em todos os setores, é na empresa privada, é no comércio, é na indústria, é no hospital, é em todo lugar, não é a política. A política porque a política é bom criticar. A imprensa gosta de criticar a política porque quer que a pessoa desacredite na política. Se a imprensa fosse criticar o judiciário, fosse criticar os hospitais, os médicos, os veterinários, os agrônomos, os comerciantes, como critica os políticos,
ia ser o caos no Brasil, porque ia ter muito mais corrupção do que existe na política. Então a política é uma coisa da sociedade. Só pode acabar a corrupção quando nós, o povo, formos honestos. Só vai acabar a corrupção na política, a corrupção no hospital, a corrupção no judiciário, a corrupção no esporte, enquanto nós formos honestos. Porque nós que somos tudo isso. Somos nós que vamos ser jogador de futebol, somos nós que vamos ser um dirigente de futebol, somos nós que vamos ser um juiz, um promotor, um deputado, um vereador. Somos nós. Se nós cá na sociedade não somos honestos, como você vai acabar com a corrupção? É com o voto que você vai acabar com a corrupção? Claro que não é com o voto. Porque mesmo que a pessoa for direita, quer entrar na política com boa vontade, se ele quer permanecer na política, ganhar 3, 4, 5, 6 eleições, ele vai ter que se corromper, porque senão a população não vota nele. A gente não vota no político honesto. A população brasileira não vota no político honesto. Por exemplo, Carlinhos, um deputado honesto. Um deputado honesto, o que ele teria que fazer? Isso, deputado honesto, que existe alguns, que conseguem fazer, mas o que acontece? Você precisa ter você vai fazer a campanha agora, um deputado honesto. Ganhou um deputado honesto, que boa intenção, está fazendo o seu trabalho em Brasília com boa intenção, mas ele agora precisa vir pedir os votos ao eleitor dele aqui na Bahia. Como é que ele vai fazer? Ele precisa de dinheiro para poder chegar aqui em Tiruçu, em Jaguaquara, em 415 municípios. Contratar um cabo eleitoral. Contratar o cabo eleitoral, contratar carro de som, enfim. E como é que ele vai arrumar esse dinheiro? É do salário dele? O deputado ganha muito, o deputado ganha muito, mas o deputado ganha menos que o juiz. Eu soube aqui, por exemplo, na região, que um vereador da região pediu 60 mil a um deputado para poder apoiá-lo. Teve um cidadão aqui, que não é nem vereador nem nada, pediu 300. Mas na 300 mil? Eu lhe peço 300 mil para fazer campanha para você. Exatamente. E esse 300 mil vem de onde? Pois é, exatamente. Não é do salário. Ele não vai tirar do salário dele. Não é do salário obviamente. Dele. Exatamente, entendeu? Então, são essas coisas que precisa discutir na sociedade que não se discute. Que a imprensa não tem interesse em discutir isso, né? A TV Globo podia fazer um debate desse, por que não faz? Sobre esse assunto. Não faz. Nunca vai fazer. Não fez, não faz e nunca vai fazer. Porque não interessa. Não interessa, entendeu? Então, as pessoas que precisam começar a perceber como ele é manipulado. Essa questão da Previdência ficou muito tão clara e eu não vejo ninguém nem pensar, nem tá lembrando disso, quer dizer, não ligam as coisas, não fica preocupado, entendeu? Era o fim do mundo há um ano atrás, era o fim do mundo. Até as pessoas que tinham consciência que não tem problema na Previdência, já estavam começando a ficar na dúvida do que ele pensava, se estava certo ou não, entendeu? Porque era um massacre, 24 horas por dia, jornal, revista, televisão, rádio, ou faz a reforma da Previdência, ou o Brasil quebra, ou não paga mais os aposentados, vai se perder a aposentadoria, o Brasil não vai poder pagar os funcionários, vai quebrar o país, é urgente agora, nesse minuto, se não fizer, acabou, ninguém toca mais. Os deputados que queriam, a TV Globo, ninguém toca mais no assunto de Previdência. Afinal de contas, foram feitas perícias e constatou de que não quebraria. Não existe déficit da Previdência. Porque eles contam o seguinte, eles contam a arrecadação da Previdência, a contribuição dada ao INSS. A arrecadação da Previdência não é a contribuição dada ao INSS. Se criou então isso que tentaram colocar na mente da gente. Isso que o INSS sobrevive só das contribuições, mas não é. Não, existe imposto, Confis, tudo existe toda uma contribuição de impostos que vai para a Previdência Social, não é aposentadoria, que é uma previdência, é um sistema de Previdência Social, que é o SUS, que é para manter tudo isso aí, entendeu? Então você conta com Confis, com todos os impostos que é para ser destinado à Previdência Social, ela é superavitária, ela não tem déficit. Agora, se você for contar só as contribuições, ela tem déficit. Mas ela justamente por isso, porque é questão de prioridade. Né? Um país precisa se preocupar com os seus cidadãos. As pessoas brincam com a sua própria vida, não procuram nem ver a própria vida dele, porque você trabalha a vida toda. Quando você chega a seus 60, 70 anos, você não tem condições mais de trabalhar. Você vai ficar amigo pedindo esmola, como era antigamente? Vivendo de esmola na rua, igual mendigo, morrendo, porque não tem a saúde, porque não tem um hospital, porque não tem Eu vi um caso do Chile recentemente. O Chile que privatizou. O Chile fez uma reforma, viu, gente? A reforma da Previdência, resultado, privatizou tudo e o que acontece? Tem uma série de idosos praticando suicídio. Exatamente. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir, não tem como sobreviver. Então, é questão de prioridade. Todo o esforço de uma nação tem que ser para garantir a sobrevivência do seu idoso, do seu povo, do povo que trabalhou a vida toda. Então, custe o que custar.
tem que se tirar mesmo do imposto. Se for preciso criar mais imposto, cria-se mais imposto, mas é preciso manter a aposentadoria. Isso é prioridade, quer dizer, essa é questão de prioridade. E as pessoas não veem, a empresa consegue colocar na cabeça do povo que o povo começa a acreditar que ele precisa fazer esse sacrifício de diminuir sua aposentadoria, de aumentar a sua idade para aposentar, que é uma coisa normal, trabalhar uma coisa que precisa para ajudar o Brasil. Que Brasil, rapaz? O Brasil somos nós, o Brasil é o povo. O Brasil já dizia isso há muito tempo. O que é que adianta um país ter superávit primário, ter superávit da balança comercial, o país está bem economicamente, e se o povo está passando fome? Quem é o Brasil? É o superávit? É as bolsas de valores? O Brasil somos nós, o povo que vive, trabalha e sustenta o país. É isso que precisa ser. Então, é essa a ideologia que precisa ser discutida. Né? A ideologia de esquerda, a ideologia de direita. O que é melhor para o povo? É isso que deve se discutir na política, que o povo não discute, nem no município, nem no Estado, nem no federal. O povo não entende, na verdade, muitas das vezes, porque isso não é passado. Né? Exatamente. Isso não é discutido, isso não é tocado. As pessoas precisam... Quando eu falo da politização aqui sempre, gente, no programa, eu me refiro a exatamente isso. Né? A sociedade precisa discutir, não discutir nomes. Agora a gente vai para a rede social, por exemplo, estão lá discutindo nomes. Porque o meu é mais bonitinho do que o seu, porque o meu falou isso, o seu falou aquilo, e aí vai. Mas a gente precisa discutir essas questões. O que é que o candidato X ou o candidato Y fala a respeito, por exemplo, daquilo que me atinge? Porque não pense vocês que vou votar, vai ficar lá em Brasília, não vai acontecer comigo nada. Você acha que uma reforma da Previdência não atingiria você? Você acha que uma reforma trabalhista não atingiu você? O Supremo Tribunal Federal está por decidir se a atividade fim também pode ser privatizada. A gente sabe que a atividade meio sendo privatizada, já tem muita gente passando problemas aí, porque tem empresas que acabam fazendo convênio, né, com o governo federal, estadual ou municipal, e muitas das vezes não paga ao servidor, diz que a prefeitura que não pagou, e vira uma bola de neve, um diz eu paguei, outro diz não recebi, e quem fica sem receber? É o cidadão. Aí a empresa vai decretar falência, o cidadão que trabalhou fica sem receber. Né? Então, assim, a gente vê exemplos e mais exemplos. Isso me atinge. O congelamento dos investimentos públicos, que foi aprovado também com a mesma campanha no rádio, né, na televisão, muito pesada, sobre esse assunto, Carlinhos. Aí a pergunta isso me atinge em quê? Na época a gente falou, olha, você não vai sentir agora, você vai sentir daqui a anos. E nós já estaremos sentindo agora em 2019, por exemplo, mudanças. O congelamento do investimento público retirou de quem? De nós. Porque eles dizem que é de gastos, né? Já é uma expressão para poder que a gente entenda, gasto. Se é gasto, então tem que diminuir gastos para poder economizar. Você pensa no Estado como sendo sua casa. Aí eu vou conter gastos para poder economizar. Aí com esse discurso convenci as pessoas de que não é necessário realmente cortar da minha saúde, cortar da minha educação, cortar da minha segurança, cortar o esgoto que é fazer na minha rua para poder economizar dinheiro. Economizar para quem? E para quê? Eis o questionamento, né? Simplesmente para poder bancar ou fazer às vezes dos banqueiros e tal por aí afora. Então, a gente tem que entender, Carlinhos, e isso é um ponto que o senhor tocou muito importante, que nesse jogo político tem um perdedor e um ganhador. E a gente precisa identificar quem é o perdedor e quem é o ganhador de tudo isso. É isso que precisa. Não pense vocês que todo mundo vai sair perdendo. Não pense você que na reforma trabalhista que todos saíram perdendo, porque teve quem ganhou. Não pense você que no congelamento do investimento público todos saíram perdendo, porque teve quem ganhou. Quem ganhou com isso? Olha, eu pergunto a vocês, o empresário, o mega empresário, eu pergunto a vocês, o deputado mesmo, o juiz do Supremo, o juiz federal, ele precisa de saúde pública, ele precisa ir no hospital fazer um exame, ele precisa ir levar o filho para a escola pública, ele precisa de polícia, não porque ele tem segurança particular, não porque ele tem o plano de saúde o melhor possível, se precisar vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para o Japão, se precisar ele tem isso tudo, entende? Agora quem precisa disso? Somos nós. E é por isso a importância da gente discutir esses assuntos nesse momento e prestar atenção nos candidatos e o que eles propõem. Essa questão de Estado mínimo é uma coisa sem sentido, porque a gente ouve falar de Estado mínimo, aí o cidadão pensa assim, Estado mínimo, o que é isso? Eles dizem que é gerar mais emprego com o Estado mínimo, né? Porque assim, a gente vai tirar o Estado, vamos tirar o Estado de tudo. Aí vai sobrar para as empresas privadas, vai gerar mais emprego. Como assim? A minha saúde, a minha educação, o Estado é isso, gente. A minha saúde, minha educação, minha segurança, o esgoto na rua, enfim, tudo isso que passa na minha rua, precisa ser feito uma canalização, isso é o Estado que faz. Quer dizer, vai tirar o Estado de fazer isso. Vai diminuir o Estado em fazer isso. Agora, sabe qual é o engodo da história? É que para eles, o Estado sempre é grande. Para eles, a elite dominante, o Estado é grande. O exemplo está aí. Quer dizer, a maior despesa que o Estado tem
Não é com saúde, não é com educação, não é com corrupção, não é em pagar deputado, não é em pagar juiz. É isso que a imprensa faz, a população acreditar. Isso tudo, os deputados que falam que ganham fortuna, que custam 1%, é menos de 1%. É menos de 1%. Agora, a gente paga 50% de tudo que a gente arrecada só de juros. Aí 50%. Sim, metade do nosso salário é para pagar juros. É metade. Então, esse é que é a grande problema do Brasil e que precisamos enfrentar. E que não é fácil enfrentar, porque existem consequências e se a população não entende o que é isso, ela não vai suportar. Entendeu? Porque a gente paga uma verdadeira, quer dizer, a gente gasta 3% de toda a arrecadação do Brasil, 3% em saúde pública. 3%. Não é nada. Ainda quer diminuir isso, que tem que diminuir o Estado, que está gastando muito, 3%. Tem que diminuir. E ninguém nunca fala que gasta 50% para pagar juros aos banqueiros. 50% de tudo que a gente trabalha, meio dia do nosso trabalho, meio dia de tudo que a gente faz, metade do que a gente faz do nosso trabalho é para pagar os banqueiros. De todo o povo brasileiro. 50% do dinheiro do Brasil é para isso. É para pagar isso. Aí, dos 100%, 3% é para a saúde. 4% para educação. 1% para bancar o Estado, o funcionalismo. E aí dizem que o problema de estar quebrando o Brasil, tem uns que dizem isso aí, que é o funcionário público. Tem que acabar com o funcionário público, porque está quebrando o Brasil, porque tem que pagar esse monte de gente aí. Os aposentados estão quebrando o Brasil. Previdência é quanto por cento, se eu não estou enganado? Parece que não, a Previdência é bastante. É bastante também. A Previdência chega em torno de 25%. 25%. Por aí a gente observa. Mas mesmo assim. São as duas maiores despesas do Brasil: a Previdência e os juros. O maior juros, disparado. Quer dizer, todo mundo fala que tem que reduzir a despesa com a Previdência, tem que diminuir o Estado, tem que diminuir funcionário, diminuir o Ministério, mas ninguém nunca você viu alguém falar que tem que diminuir a despesa com juros? Não. Essa que é o grande problema do Brasil. Ninguém toca nesse. Para investimento, o Brasil fica com menos de 1% do que sobra. Depois que paga toda a folha, que paga todo o INSS, que paga os juros, sobra 1% para investimento. Porque todas essas obras que a gente faz no Brasil todo é apenas 1%. É 1% apenas 1%, do dinheiro. Só que só para investimento. Para investimento. Mas se você tirar 10% desse despesa com juros, o que se fazia desse Brasil? Você mudava o Brasil em 5 anos. A gente gasta 1%. Se passasse a gastar 10% em investimento, imagine, com 1% você vê muitas obras, é muita coisa. Ferrovia Norte-Sul, refinarias, estradas, é hospital, muita coisa que você faz. 1%. Agora a gente observa, Carlinhos, que a ganância dessas pessoas não tem limite. E se torna uma burrice. O empresário, o investidor, o cara que é acionista, o cara que a Rede Globo fala que as ações subiu, aí o povo fica, veja, as ações baixou, a bolsa quebrou, como se fosse uma preocupação nossa. O que a gente tem com isso, rapaz? Não tem nada, esse cara vive disso. Para essas pessoas, se for preciso matar a própria mãe para ganhar o dinheiro, eles matam, rapaz. Essas pessoas não têm coração, não. São investidores que não moram nem aqui. São investidores mundiais, moram em Nova York, moram em Tóquio, moram em Pequim e investem no mundo todo, comprando ações, comprando títulos do governo, que é os juros que o governo paga. São pessoas que emprestam dinheiro ao governo. A juros exorbitantes, o Brasil precisa pagar juros exorbitantes para que as pessoas venham investir no Brasil, senão não vêm investir no Brasil. Então é isso que a pessoa precisa saber. Na medida que o governo entra dizendo que vai reduzir os juros, a despesa com juros, essas pessoas vão tirar investimento do Brasil. O Brasil, num momento instantâneo, vai sofrer. A população vai sofrer. Porque vão tirar investimentos do Brasil. Porque só vem investir no Brasil se pagar juros exorbitantes. E esses juros estão na casa dos 50%. E o governo precisa pagar para ter esses recursos. Então o investidor brasileiro quem empresta, quem é que empresta ao Brasil são os bancos. Então os bancos ganham esse absurdo de juro. Pega dinheiro em sua mão e paga na poupança 0,5% e empresta ao governo ganhando 5, 6%. Ele pega o seu dinheiro a 0,5% e é esse dinheiro que vai para o governo a 5, 6, 7%. Entenda a lógica aí. Interessante. É isso aí que é a dívida interna brasileira. A dívida interna brasileira são a dívida que os bancos emprestam dinheiro ao Brasil, ao governo brasileiro. Agora, como o governo mudar isso? À medida que ele baixar os juros, os bancos vão sair. Esses bancos multinacionais provavelmente vão sair do Brasil, entendeu? Os investidores vão deixar de vir para o Brasil porque eles querem isso. Então, vai haver uma perca.
né, do que isso. O que é que eles fazem com esses países que não se alinham aos Estados Unidos? É isso que eles fazem. Tiram os investimentos desse país, quebram o país e diz que o país quebrou porque é mal governado. É a sanção, entendeu? A famosa sanção. Exatamente, Nós estamos tendo um problema com a questão disso aqui no país vizinho, a Venezuela. Exatamente. A Venezuela, a televisão não fala brasileira, mas a gente pesquisando aqui, a gente chega à conclusão de que a crise humanitária da Venezuela não é por culpa do governo da Venezuela, como a mídia nos mostra. É por culpa de um bloqueio dos Estados Unidos, exatamente, um bloqueio da União Europeia. Isso. Bloqueio. Então, retirando de lá, sugando de lá tudo que era de proventos, e aí o país entra em crise. Exatamente. E eles usam isso como máquina de remover governos e colocar um governo afim deles. Foi assim que fizeram com a Líbia, foi assim que fizeram com o Iraque. Estão fazendo com o Irã agora, com a Rússia também. Com a Rússia, que fizeram com Cuba a vida toda. Né? Cuba passou isso por quantos anos? 60 anos. Continua passando. Continua passando. 60 anos. Aquilo é um modelo de governo que precisa ser copiado no mundo todo, porque é uma coisa praticamente impossível que aconteceu em Cuba. Um país totalmente, 100% bloqueado, só tinha a União Soviética que mantinha comércio com Cuba, conseguiu ser um país que não tem a economia forte, mas que o povo vive bem. É verdade. Entendeu? Que é isso que é importante, no fim das contas. Você vai ser a maior economia do mundo como os Estados Unidos e tem 20 milhões de moradores de rua. Cuba é um país pobre, porque não é porque o governo é incompetente, o governo é errado, porque eles querem fazer isso, que o governo de esquerda é incompetente. Essa é a imagem, no fundo, que querem passar. Né? Então, Cuba não pode, não tem, fechou todo, os Estados Unidos proibiu qualquer país de negociar com Cuba, de comprar ou vender com Cuba. É interessante que se algum país negociar com Cuba ou com a Venezuela hoje, sofre as sanções dos Estados Unidos. Exatamente. Ou seja, os Estados Unidos tiram de lá os investimentos. Exatamente, não pode, tem que se alinhar. Entendeu? Então, todas essas coisas que as pessoas não sei por que não conseguem. Porque está tão claro que as pessoas não conseguem perceber. É um negócio, é uma coisa, como é que chama? Uma cortina ideológica que se coloca no cérebro das pessoas, que realmente a superestrutura consegue colocar isso nas pessoas. As pessoas não conseguem enxergar como funcionam as coisas. Entendeu? O que fizeram com o Iraque, o que fizeram com a Síria, o que fizeram com a Líbia. Rapaz, isso é uma coisa normal. O povo, repara que eu estou fazendo com o povo, não devia fazer isso mesmo, que é ditador, sanguinário. Agora, os Estados Unidos está preocupado quem é sanguinário, quem é ditador, quem está matando a população. Quem está preocupado com isso? Quantos países na África existem ditaduras que matam a metade da sua população? Os Estados Unidos dão apoio? Por exemplo, um exemplo claro agora é a Arábia Saudita. Está bombardeando um país vizinho lá. Isso. Que tem gente morrendo de cólera, de difteria, de uma série de doenças, e todo dia recebendo uma chuva de bombas da Arábia Saudita, doadas pelos Estados Unidos, essas bombas. E nem sequer uma moção de censura é apresentada na ONU. Nós temos o caso de Israel, que todo dia bombardeia a faixa de Gaza. Exatamente. Um povo ali, olha, se tem um povo que é sofrido, é aquele povo da faixa de Gaza. Ali não entra remédio. Os palestinos não entra comida. É um massacre, rapaz. E todo dia, aí quando esse povo que está lá passando fome, passando sede, sem remédio, vai lá jogar pedras nos soldados israelenses que estão lá. Vão lá jogar pedra, e alguns já na extrema violência vão lá, se enchem de bomba e se explodem porque já estão desesperados. Outros tantos, vai lá, pega um coquetel molotov daquele, uma garrafa cheia de álcool, põe fogo e joga, aí recebe uma chuva de bombas, a Força Aérea Israelense, a Força de Autodefesa, assim que chama. E aí os Estados Unidos não tem compaixão, né? Não tem. Então, quer dizer, a população não consegue entender solidariedade isso. Não consegue entender isso, entendeu? Os Estados Unidos estão interferindo na Venezuela porque está preocupado com o povo venezuelano? Claro que não. Lógico que não. Eles querem o petróleo da Venezuela. Né? Eles estavam preocupados com o Saddam Hussein, eles estavam preocupados com o Muammar Gaddafi na Líbia? Claro que não. Eles estavam preocupados com o petróleo da Líbia, com o acesso do petróleo passar pela Líbia para chegar na Europa, que é muito mais prático, muito mais simples. Entendeu? Então, essas coisas que as pessoas precisam começar a entender. Na África existem ditaduras sanguinárias violentíssimas. Os Estados Unidos nunca interferiu, apoia, manda dinheiro, manda apoio. Entendeu? Então não é essa a questão. A questão é que tem que ser que acompanhe a ideologia dele, a ideologia de direita, capitalista. Essa que é a questão. Você está nessa linha, você tem um apoio, não tem, você não tem. Então, a questão política é muito grave. E eu falo sempre que só existe uma maneira de mudar isso, você é participante da política. Se todo o povo participar da política, discutir, começar a entender, ir para as reuniões, começar a participar aqui em Tiruçu, quer dizer, você elege um vereador em Tiruçu, cidade com 12 mil habitantes, país, todo mundo conhece todo mundo. Você elege uma Câmara de Vereador e você não cobra nada desse vereador. O que você cobra desse vereador é que lhe dê uma receita, que leve para o médico, que consiga uma cirurgia para você. Tudo isso irregular, diga-se de passagem. Porque para ele fazer isso, ele tem que tirar de alguém, né?
do bolso dele não vai. Porque o SUS existe a regulação, para ser justo com todo mundo. Existe a regulação no SUS, que é a coisa mais certa que foi feita até hoje na saúde pública do Brasil foi essa regulação. Porque hoje você entra na regulação, você tem a sua fila de regulação. Só que o que acontece, esses políticos, isso é no Brasil todo, furam essa fila com o favor que você pediu ao vereador, ao deputado. E a pessoa que está na fila, que não teve acesso, que não foi pedir ao vereador, ao deputado, ao prefeito, fica lá muito tempo. Fica na fila muito tempo, porque existe essa furação de fila constantemente em todos os municípios do Brasil. Então, quando você pede isso para um político, isso é corrupção. Isso é corrupção. Você quer furar uma fila, uma coisa... Alguém pode morrer por Alguém pode morrer por causa disso aí. Aí eu consegui, eu vou votar para tal deputado, para tal vereador, para tal prefeito, para tal presidente, porque conseguiu para mim uma cirurgia em tal lugar. Sim, e você sabe que isso aí foi como conseguiu. Furou, tirou alguém que estava há 2 anos esperando aquela cirurgia e tirou outro, botou você. Aí você quer levar vantagem. Aí acha bonito. Quando o político quer levar vantagem, diz que é descarado, é vagabundo. Como? Você levou vantagem do que era possível você levar. Se você pudesse levar vantagem igual você levaria também. Essa que é a índole. Você só levou vantagem da cirurgia porque foi a única coisa que você conseguiu. Se você conseguisse 1 milhão, você pegava também. Aí que tá. Então a gente precisa começar a botar na consciência da gente que o culpado somos nós, não é o político, não é o vereador, não é o deputado, não é o presidente. Não é ele que vai mudar. Quem vai mudar, quem tem que mudar é a gente. A gente mudando vai mudar a política no Brasil. Agora, o que acontece com, por exemplo, um deputado que chegasse e dissesse: eu não posso fazer isso. Eu não posso, um vereador, eu não posso passar você na frente aqui da fila porque tem mais gente. Ele teria voto? Não tem voto nenhum. Pelo contrário, é ser esculhambado na cidade. Esculhambado na cidade. É esse que é o problema. É esse que é o problema. O problema da política é esse. O político é obrigado a fazer as coisas erradas para ele conseguir se manter na política. Se ele quer se manter na política, ele tem uma vaidade, ele tem uma vontade de se crescer na política, ele precisa ser corrupto. Senão a população não vota nele. A população que escolhe cada vez mais que vota, sempre o mais corrupto. Essa que é a questão. Isso em todos os lugares, do vereador ao presidente da República. Porque, infelizmente, a pessoa não participa da política e só quer levar vantagem. Eu acho que a pessoa, eu acredito, eu fico muito imaginando isso, eu penso muito nisso. Eu acho que a maioria da população brasileira pensa assim: eu vou votar para um vereador, eu vou votar para um prefeito, eu vou votar para um deputado, é para ele roubar. Então, já que é para ele roubar, eu vou tentar tirar alguma coisa dele também para mim, porque já que eu vou votar, ele está dando um voto eu imagino, não sei se é isso, que eu vou dar um voto para um vereador aqui, para um prefeito, para um governador, para um deputado, para ele roubar. Então, eu preciso tirar uma lasquinha dele para poder não deixar ele roubar sozinho. Eu só posso imaginar que seja assim que a pessoa vota. Essa é a lógica do voto. Porque não sei, porque está tão claro te falando aqui, né? Não está claro, está claro. E as pessoas continuam fazendo o mesmo que faziam há 100 anos atrás, a mesma coisa. Antigamente trocava por um sapato, por uma camisa, hoje troca por um outro favor. Um emprego que conseguiu para um primo, para um filho, né? Uma cirurgia que conseguiu, uma dentadura que deu, uma receita que pagou para ele. Agora, Carlinhos, por outro lado também, a gente nota que há um esforço do sistema para manter a sociedade carente. Sim, lógico. Porque a sociedade carente, aí o sistema está perfeito, né? Lógico. Porque assim, há um esforço de deixar a sociedade sem saúde, sem educação, sem segurança, sem saneamento básico, sem sem dignidade. Porque a população sem dignidade, a população sempre vai estar vulnerável e sempre pedinte. Por exemplo, alguém que vai no hospital lá não tem um médico, vai no posto de saúde não tem um médico, não tem o remédio que ele precisa, ele vai atrás de quem? Ele já sabe que tem alguém, o deputado, o vereador, sei lá quem for, ele vai lá e pede. Aí o cara vai lá, fura a fila, na verdade já tem um espaço reservado lá para ele, que ele já tem uma amizade lá com quem for lá do setor, e ele já tem um tanto reservado e vai lá e consegue, não conseguir para você. Aí tem gente que fica assim: mas ele me fez um grande favor. Isso é um direito seu. Exatamente. Isso é perverso, você imaginar. Isso foi o que nós tentamos implantar aqui no Nordeste à parte, como eu fui prefeito. Então, quando eu fui prefeito, ninguém nunca precisou me procurar para conseguir um remédio no PSF, nos postos de saúde. Os postos de saúde tinha remédio para dar a qualquer pessoa. Não precisava de procurar um vereador para conseguir um medicamento, para fazer um exame. Tinha pessoa para marcar o exame, e era marcado o exame, o transporte, não precisava se pedir a político nenhum. Então, isso a população não entendeu. Né? E as pessoas achavam que nunca se teve tantos remédios no posto de saúde como em Tiruçu, nem antes nem depois de mim. Nunca se teve tanto investimento em educação como nós fizemos, em escolas. Nós reformamos todas as escolas do município, todas, qualquer escola que tem no município, uma sala nós fizemos. Todas, colocamos salas de informática na maioria das escolas, da zona rural, da cidade. E nós nunca precisou ninguém pedir nada para mim, uma caçamba de areia, nada. Se pedia a prefeitura, nos seus meios burocráticos, resolvia o problema. Mas aí a população entende que o prefeito é ruim, que não dá nada.
O que a população entende é o seguinte, que tinha que vir na minha casa para mim dar ordem para pegar o remédio. Aí eu tava dando remédio para ele. Quando tava à vontade no posto, sobrando no posto, tava sobrando o remédio do posto, sobrava o remédio do posto. A gente tinha que ter cuidado para não vencer, sobrava o remédio do posto. Não precisava pedir a ninguém. Então eu não tava dando nada. Então na mentalidade da população, o político tem que dar da mão dele para poder dizer que ele está dando, entendeu? Ele não entende que o sistema público tem a obrigação de dar a cirurgia, tem a obrigação de dar o transporte. Ele já está pagando. Ele já está pagando com os seus impostos. Ele não tem que pedir nada ao vereador, nada ao prefeito, nada ao deputado. Entendeu? Aquilo é um direito dele. Metade do seu salário é de impostos. Você está pagando isso aí. Entendeu? Escola Mas pública. A população até hoje foi tantos anos nessa dominação de ter que procurar um político para fazer, que até você vê até hoje o SUS com toda a sua regulação, eles conseguem burlar e passar a cirurgia na frente para mostrar à população que precisa dele. Então, cuidado no voto. Vote comigo, então você pode precisar de uma cirurgia para mim e aí começar a fazer, vai procurar quem? Vai ficar na fila 2 anos para fazer a cirurgia. Então é uma coisa cruel que se faz com a população. E a população diz que é um benefício. Vota com ele. Ele está sendo cruel com ele e vota com ele. Sabe uma da farsa do Estado mínimo? É quando diz, olha, vamos diminuir os investimentos, mas não fala em diminuir os impostos, né? Não. Se dissesse, não, vamos diminuir os investimentos, mas vamos cortar pela metade também os impostos, você sobraria mais dinheiro para você. Isso. O preço das coisas do mercado, no posto, ia diminuir. Exatamente. Mas ninguém fala disso. Não. É manter os impostos como está e ainda tirar o investimento seu. Para quê? Para dar alguém, né? Alguém vai ter que sair ganhando. Agora, as pessoas que mais têm suas indústrias... Aí você vê agora, a Coca-Cola ameaça sair do Brasil se o Brasil não isentar os impostos. Pois é. Então, todas as empresas, a Ford, que vem para a Bahia, tudo é isento de imposto. E a população pobre que paga os impostos é que tem que ficar sem saúde, sem educação, sem sua aposentadoria. Se a indústria, a empresa é isenta de imposto, mas a gente está pagando para ela estar aqui. A gente está pagando o preço. Você não consegue isenção, entendeu? Você vê esse escândalo que teve no CARF, quer dizer, você é multado, o IBAMA vai lá, multa a empresa com dano ecológico, vai no CARF lá, consegue comprar o pessoal do CARF e acaba não pagando. Essas grandes multas que se fala na televisão, multou em todos os bilhões, nenhum nunca pagou, não pagam. E você, quando é multado aqui no seu comércio, na sua fazenda, você tem que pagar. Se é pequeno, você vai recorrer a quem? Então o Estado é cruel com a população. Ele já é mínimo da Exato, ele é mínimo. Ele já é mínimo. Ele é mínimo para a população. Então uma coisa que a pessoa deve ver as pessoas falando mal do SUS. Como é que a pessoa pode falar mal do SUS? Você precisa melhorar o SUS. Você precisa exigir que o governo coloque mais recursos no SUS. Né? É isso que precisa a população que não é rica. Né? Porque rico, a pessoa pensa que rico é quem ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês. Não é rico não, rapaz. Aqui em Tiruçu, por exemplo, não tem um rico. Não existe rico aqui em Tiruçu. Rico é outra coisa. Quando o governo quando a esquerda fala em taxar a riqueza, não está falando em taxar quem ganha 20 mil, 10 mil, 5 mil, 100 mil, 200 mil por mês, não. Tá falando em taxar quem ganha 3, 4, 5 milhões por mês. Essa que é, quando você fala de rico, é esse que é o rico. A sua pensa a imagem que rico essa não é camarada que tem uma fazenda, que tem uma lojinha. Isso não é rico. E vocês sabem o pior disso? É que essas pessoas, às vezes, tem muitos que acabam se sentindo assim. Né? Tem muitos que tem uma lojinha, tem um mercado. É isso que eu te chamo a atenção, porque quando o governo fala em taxar a riqueza e tal, essas pessoas que ganham 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês, isso vai mexer comigo, eles estão achando rico. Quem ganha 100 mil reais por mês é miserável, rapaz. Não é isso que a riqueza que a gente fala é outra. É 1% da população brasileira, que tem mais de 50% da riqueza do Brasil. 1% da população brasileira tem mais de 50% da riqueza do Brasil. Imagine quanto que é a riqueza. Isso é que é riqueza. É essas pessoas que você precisa mexer. E que eles não querem. Exatamente. Aridiana Moraes está na linha com a gente para falar da Castro Eletromóveis. Aridiana, vem de lá, bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia para você que está ouvindo o Primeiro Jornal nessa manhã maravilhosa. Sexta-feira, clima agradável aqui em Tiruçu e eu chegando mais uma vez para falar da Castro Eletromóveis. Você que quer deixar a sua casa do jeito que você merece, linda, toda arrumadinha, toda bonitinha, toda mobiliada, venha para a da Castro, onde você encontra cama box de casal e solteiro, tem roupeiros de casal e solteiro, estofado de canto, estofado de 2 e 3 lugares, cômodas com 5 gavetas, celulares, aparelhos de som, TVs, geladeiras, tudo o que você precisa para deixar sua casa ainda mais bonita, linda e mobiliada, você encontra na da Castro Eletromóveis. E o pagamento é facilitado, dividido em até 18 vezes para você. Olha, você que ainda não é cliente, é muito fácil. Traga o seu CPF, o seu RG e o seu comprovante de residência. Faça-nos uma visita e confira o que estamos anunciando. Da Castro Eletromóveis fica aqui em Tiruçu, na Praça da Feira, próximo ao Centro de Artesanato.
Valeu, Ed, bom dia! E bom dia a todos os ouvintes do Primeiro Jornal. Bom dia para você também, Meridiano. Agora são 6h54. Já estamos aqui no finalzinho do programa. O Sérgio Célio já está ali, mas tem aqui o ouvinte interagindo. Vamos aqui. Bom dia, meu amigo Ed. Bom dia, Carlinhos. Carlinhos, na situação que a gente vê no nosso país, quem você acha que a gente pode confiar, dar o voto para dirigir nosso Brasil durante esses 4 anos que vem vindo aí? Essa pergunta é um tanto complicada. Nós estamos no período eleitoral, né? E agora a gente é vedado de falar. Nós não vamos dizer quem você vai votar. Quem sou eu para dizer quem a pessoa vai votar? A gente tem conversado, o que a gente conversa, o que a gente chama atenção é justamente isso. Que você precisa, primeiro você precisa saber que Brasil você quer. Né, como diz a Globo. Você precisa saber como é que você quer o Brasil. Você quer um Brasil do Estado mínimo? Você quer um Brasil em que a educação tem que ser particular, tem que acabar com a educação pública, tem que acabar com a saúde pública, tem que ser particular? Ou você quer um Brasil que tem que ser privatizado, tem que ser estatizado a grande parte da economia, tem que se manter a Petrobras estatal, tem que se investir mais no SUS, tem que se investir mais na educação pública, tem que acabar com a universidade particular, ser todas públicas, saúde pública tem que ser gratuita para todos, não pode ter saúde particular. Você quer, qual o Brasil que você quer? Primeiro isso. Aí você decidiu como é que você quer. Meu Brasil, o Brasil que eu imagino é assim, aí assim, agora você vai procurar a ideologia dos partidos que defende isso aí. Se você defende um estado mínimo, um estado que você vai resolver o problema da pobreza, o problema do tráfico, com bala, com arma, você deve votar num partido que acha que é bala, é tiro, é o exército matando gente, matando pobre nas favelas que vai resolver o problema do Brasil. Se mata pobre no Brasil, nas favelas, desde que eu conheço por gente há 50 anos, e só tem piorado a educação. Mas se você acredita que essa é a solução, existem candidatos que defendem isso. Então você tem que votar nesses candidatos. Existem deputados, candidatos a deputados, a presidente, a governador e senador que defende essa política. É esse candidato que tem que votar. Então não é o nome da pessoa, é a ideologia que ele defende. Se você acha que não, que o SUS tem que ser fortalecido, tem que se investir mais em saúde pública, em hospitais públicos, em escolas públicas, colocar escolas públicas de ponta, de elite, para ser muito melhor que a escola particular, você vai procurar os candidatos que defendem isso. Existem os candidatos que defendem isso aí. É isso que é importante. Entendeu? Na questão da a gente tem que começar a parar de falar de corrupção no Brasil. Essa corrupção no Brasil não é na política, essa corrupção é no país inteiro, em todos os setores. Essa corrupção não vai mudar com o seu voto. Essa corrupção não vai. É ilusão isso aí que a Globo quer botar na cabeça das pessoas, que o problema do Brasil é a corrupção. A corrupção não é problema. É um problema no Brasil, mas não é o maior problema do Brasil. Não é esse o maior problema do Brasil. A corrupção chega a 1%, 1%, não é nada. Em comparação com outros problemas. Entendeu? A gente bota na sua cabeça que o governo brasileiro gasta hoje pouco mais de 3% do que arrecada com saúde pública. É esse o Brasil que você quer? É isso que precisa discutir. Qual é o deputado que defende que aumente os recursos do SUS, que aumente as universidades públicas, que dê recursos às universidades públicas, que crie as escolas técnicas? Que existem os candidatos que apoiam. É isso que precisa se estudar. Não é o nome da pessoa não interessa. É quem é o grupo. São grupos, se aglomeram em partidos, essas pessoas. Você vê que as pessoas que defendem o Estado mínimo estão nos partidos de direita, que são os partidos, né, DEM, PSDB, PTB e tal. E os políticos que na sua maioria defendem o Estado maior, mais investimento em saúde, em educação, e que não deve privatizar o patrimônio público, uma Caixa Econômica, como o Banco Bradesco, como o Banco do Brasil, como o Petrobras, estão nos partidos de esquerda, ideologia de esquerda, que é o quê? É o PCdoB, é o PT, é o PSB, enfim, na sua média, né? Não quer dizer que não tenha outras ideologias no meio, mas na média é isso aí. Então, para você votar corretamente, é isso que você precisa pensar. Qual o Brasil que você quer e qual o político que representa mais aquele pensamento que você quer. É essa que é a fundamental. Né? Não pense que você vai resolver o problema da corrupção com o seu voto. Isso é ilusão, isso é coisa que a Globo bota na sua cabeça. Não existe isso aí. Né? A corrupção está generalizada em todos os setores que você anda, inclusive. Né? Então isso a gente vai mudar com a cultura, com a nossa cultura, com a sociedade melhorando. Muito bem. Carlos Martinelli, o nosso tempo aqui já estourou, nós estamos aqui no fim do programa. Mas aqui tem outra pergunta do ouvinte. Eu vou deixar já o convite para o senhor retornar aqui na semana que vem, pode ser? Pode ser, tranquilo. Para responder esse questionamento do ouvinte aqui. Ele quer saber sobre 2013. Final da sua 2012, final da sua gestão. Isso. O mês de dezembro, que ficou as pessoas ficaram sem receber. Aí entrou outra gestão e disse que não tinha dinheiro em caixa. E aí ficou, enfim. Mas não dá mais tempo para a gente abordar esse assunto hoje. Vamos deixar para a próxima semana? Pode ser, tranquilo. Pronto. Tem mais aqui querendo saber. Carlinhos vai ser candidato a prefeito de novo? Vamos deixar para a próxima semana também, você responder essa pergunta aqui.
Tem mais aqui. Parabéns, Ed, pois você faz educação social por meio da rádio, aproveitando a experiência de pessoas de nossa própria cidade. Parabéns, Carlinhos, pelas suas colocações importantes e verdadeiras. Margarete. Ah, sim. Margarete é gente boa demais. Isso. Bom dia, Ed. Manda um bom dia aí pro Marajá Carlinhos, assim como ele gosta de chamar os outros. Ciene. Ciene. E o Thiago Santos também diz aqui, apertou o homem, mas ele soube se sair bem. Colocou aqui. A Dene, programa hoje foi ótimo, colocou aqui, participando com a gente. Juscelino do Babusca Maris, que está em Salvador, mas ouvindo a gente. Mandou um abraço beleza, aqui. Hein? Um abraço, Celino. Isso aí. Na semana que vem, eu quero deixar o convite aqui para o senhor retornar aqui ao programa, para a gente abordar esses assuntos, entre outros. Tranquilo. E vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, porque é um assunto que hoje aflige a todos nós.